Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir. Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Estamos começando mais um programa Sala de Opinião e desde já quero agradecer pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco aqui em mais um programa. Hoje vamos falar da Semana dos Silvestres, que está sendo organizado pelo curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. E para conversar comigo nesse primeiro bloco sobre essa semana que vai acontecer, está comigo Ana Luísa, que é coordenadora de estágio docente de manejo e clínica de animais silvestres. Ana Luísa, tudo Olá. Bom, professora? Bem, e você como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Professora, essa semana de Silvestres vai estar acontecendo durante essa semana, começando no dia 28, né? Conta um pouquinho mais pra gente como que se originou essa semana e o que vai acontecer durante essa semana especial aqui na Finca. Ok, a Semana de Silvestres surgiu, primeiro, né, surgiu da ideia da própria coordenadora Mariana Tinoco, que sugeriu, né, que a gente criasse, que como tem muito interesse nessa área e os alunos também gostam muito da disciplina e a nossa região
a gente sabe que é bem rica no assunto e muita gente do Brasil tá em foco por conta do Pantanal, de todas as ações que vêm acontecendo, inclusive o tráfico de animais silvestres e tudo mais, né? E a gente aproveitou o momento para fazer essa junção. Mas a ideia partiu primeiro lá da coordenadora, que aí acionou professores e alunos. Qual que é o objetivo desse evento? O objetivo é, primeiro mesmo, compartilhar o conhecimento, né? Porque a gente sabe que os animais silvestres e os pets não convencionais, que hoje é muito comum nas clínicas veterinárias, né, e os atendimentos, e é uma gama de informação muito grande, né, que você imagina assim, vai do peixinho de aquário a uma arara, né, um atendimento que é totalmente diferente. Então, são vários conhecimentos dentro de um campo bem amplo. Professora, o curso de Medicina Veterinária está organizando essa semana, que começa a partir do dia 28, e como é que vai ser a participação dos acadêmicos? Eles vão participar, não vão? Porque a gente sabe que a gente está num momento crítico, né? A gente está vivendo essa pandemia, e como é que vai ser a participação dos acadêmicos? Bom, os acadêmicos ficaram bem empolgados, né, com a semana, até porque a gente montou uma equipe, né, vamos dizer assim, uma comissão para criar essa semana, né? Boa parte das palestras e dos assuntos surgiram das próprias ideias dos alunos, que cada um contribuiu com o seu conhecimento, com alguém, ou de algo que gostaria de ver, né, assistir sobre um pouco, né, que conseguisse absorver um pouco desse conhecimento que agora a gente aproveitando esse momento? Esse momento, e também que antes seria muito mais difícil a gente chamar esses palestrantes de fora, conseguir que eles tivessem um tempo na sua agenda e até mesmo custear passagens e estadias e tudo mais. Isso é uma coisa que começou com a questão das aulas remotas. Hoje tudo está sendo feito através da internet. Isso. E essas palestras que a senhora está falando também vão ser, né? No caso, serão palestras remotas. Todos os alunos, todos os acadêmicos vão poder presenciar a palestra, poderão assistir a palestra no conforto e na segurança das suas casas, né? Sim, eles podem assistir a palestra tanto, né, no celular, que tenha baixado lá o Meet, ou como no seu notebook, no computador em casa. Foi uma das opções. E aí a gente conseguiu divulgar, porque as inscrições são feitas pelo Evin, e principalmente se você faz a sua inscrição lá no Evin, e essa inscrição vai gerar um certificado com horas de comprovação, né, do tempo que você, além do conhecimento ali adquirido, você também vai ter uma comprovação que é o certificado. Essa semana de silvestres, ela já acontece desde quando ou começou esse ano, professora? Bom, assim remotamente, né? É a primeira vez? É a primeira vez. Uhum. Mas em outros ela já vinha acontecendo de forma presencial? Sim. O crédito também, né? Eu também vou aqui dar o crédito ao professor o Gilson Rios, que era o docente da disciplina anteriormente. E ele, em outros momentos, junto com o grupo do GEAS, que é o Grupo de Estudos de Animais Selvagens, eles organizavam esses eventos, né, com palestras e convidados de fora, que faziam esses encontros aqui mesmo no auditório da finca. Entendi. E para a semana não passar em branco, para o momento não passar em branco, a coordenação, professores, todo mundo resolveram, não, vai acontecer, mas lógico, da forma que pode acontecer. E as palestras de forma remota foi a saída que vocês encontraram para que essa semana, a semana de silvestres, não deixasse de acontecer. E a minha dúvida é, todos os acadêmicos de todos os períodos podem participar, desde o primeiro ao último? Como é que é, professora? Sim, dentro do curso de Medicina Veterinária temos 10 períodos, né? Primeiro período ao 10º período, que consta o último período, o aluno, o discente, ele está cumprindo horas de estágio obrigatórias, né? E aí, desde o primeiro ao 10º período, ele pode se inscrever e assistir às palestras. Tanto para os alunos de medicina veterinária, quanto para os alunos de biologia e os alunos de zootecnia também. Vai ser muito bem aproveitado.
E essa palestra, lógico, a princípio ela vai ser feita de forma remota, mas depois isso vai ser usado dentro da sala de aula, em questões, enfim, vai ser usado, né, professora, com os acadêmicos? Sim, porque dentro da sala de aula, muitas vezes a gente aborda ali o assunto, fala do assunto, mas tenta falar dele, né? Não assim de uma forma exclusivamente como os nossos palestrantes vão trazer. Eles vão trazer um assunto ali em si, né? Um assunto específico, e desse assunto específico eles vão destrinchar ele. E dentro da sala de aula a gente tenta abordar vários assuntos. Isso aí com certeza sim vai contribuir para o aluno. E com certeza, né, a professora vai acabar cobrando isso sim. Legal. E quais serão os temas abordados durante os 3 dias, professora? Ok, vamos ter 3 dias, né? Quarta, quinta e sexta-feira. 28, 29 e 30. 28, 29 e 30. Os horários que de acordo, né, com a nossa equipe que a gente montou, a opção de horário foi na parte da noite. Tanto para os alunos da medicina veterinária poderem assistir, como outros alunos também, né, que aí não foge muito do seu horário da atividade que eles têm que cumprir durante o dia. Então, os horários das palestras vão ficar assim, de 19 horas às 22 horas da noite. Que é o horário normal das aulas. Que é o horário normal das aulas. E aí, tendo em vista que a gente tem alguns convidados de fora, né, tem alguns convidados que são de Brasília, que são ali do entorno, a gente enfatizou, né, tanto no convite, quando eu encaminhei a eles, que é o horário de Rondônia, que para eles vai ser um pouco mais tarde, mas mesmo assim, eles não hesitaram... Por causa de uma hora de diferença que a gente tem com os outros estados, né, professor? Eles não hesitaram em aceitar o convite. Uhum. E quais serão os temas? Ok. 3 dias, a gente dividiu os temas assim. No primeiro dia, a gente vai ter o tema dos setas, tá? O primeiro convidado vai ser o Luhel, que vai falar sobre setas no geral, atendimento, funcionamento, e tudo mais equivalente aos setas, o centro de triagem de animais silvestres, né? E ele foi, não por acaso, escolhido como o primeiro tema, porque ele foi um aluno da finca, né? Ele foi um aluno aqui do centro universitário. E aí a gente quer trazer essa experiência dele, né? Que sim, que mesmo ele, durante o curso, ele escolheu essa área. E ele teve sucesso lá fora, sim. E sem dúvida nenhuma, isso agrega muito para os acadêmicos hoje, né? Ver um isso. ex-aluno da finca com sucesso, dando essa palestra, enfim, agrega bastante, né, professora? Sim, agrega bastante. E não foi por acaso que a gente escolheu ele como o primeiro palestrante da semana. Tá, ok. Vão ser 2 palestras por dia, tá? E aí vai ser setas no primeiro dia. Logo em seguida a gente vai falar sobre grandes felinos e as atividades do NEX. O NEX, né, para quem está acompanhando aí o que está acontecendo nas redes sociais, na televisão, o NEX, ele é um centro de conservação das onças, né, dos grandes felinos, das onças. E muitas dessas onças que foram resgatadas lá do Pantanal por conta da queimada ou por maus tratos ou lesão definitiva, elas vão acabar parando lá no NEX, né? Que é uma fazenda no interior do Goiás, ali, próximo a Brasília. Entendi. Bom, serão palestras riquíssimas em informações, né, professora? Sim. E, assim, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas a senhora volta no último bloco para falar mais um pouquinho sobre essas palestras. E a gente faz um rápido intervalo agora no nosso programa Sala de Opinião e já voltamos. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas
que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir. Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião e agradecer novamente pela sua audiência. Muito obrigado por estar aqui conosco, nos deixar entrar aí no seu local de trabalho, na sua casa, enfim, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós estamos falando da Semana de Silvestres, que vai acontecer no dia 28, 29 e 30, aqui na Finca. Agora está aqui comigo o biólogo Paulo Henrique Bonavigo, que é biólogo, né? E vai participar também dessa semana falando sobre o monitoramento da fauna silvestre de Rondônia. Paulo, prazer estar recebendo hoje você aqui no programa Sala de Opinião. Bom, prazer é meu, uma alegria participar da Semana de Silvestres. Citei nos bastidores aqui que eu já fui professor aqui na Finca da disciplina de animais silvestres e ajudei no início do GEAS, né? Saí em 2011 aqui da Finca, então é bastante interessante vir agora participar de uma palestra, de um evento já com umas proporções bem maiores, né? Isso é bem legal. Professor, a gente sabe que, acho que todo cuidado com essa área de silvestres, com a nossa natureza, eu acho que ainda é pouco aqui na nossa região. Acho que a gente deveria ter mais pessoas envolvidas, mais apoio nessa área. E o senhor é alguém que vem trabalhando com isso já há um certo tempo. O senhor falou que saiu da Finca aqui em 2007? 2007, 2011. E desde essa época o senhor já era engajado com essas causas, trabalhando nessa área? Durante a graduação ainda, eu já comecei a trabalhar com monitoramento de animais, principalmente mamíferos, mas logo depois de formado, a gente seguia essa área, né, trabalhando com áreas protegidas, unidades de conservação, corredores de biodiversidade, e continuo nessa até hoje. Muito bem. Professor, como é que são as unidades de conservação, de monitoramento da fauna silvestre aqui em Rondônia? São muitas, são poucas? Como é que elas agem aqui na nossa região? Bom, o tema de unidade de conservação, quando a gente vai falar de animais silvestres ou de biodiversidade,
ele é fundamental falar delas, porque a gente vive nas últimas décadas uma crise da biodiversidade, que é a redução drástica de espécies sendo extintas no planeta inteiro. E uma das formas mais efetivas encontradas pela ciência e também, enfim, pelos governos, pelos acordos internacionais, é criar unidades de conservação, principalmente se elas forem próximas uma das outras, para conservar grandes territórios de vegetação, para conservar a biodiversidade. Então, é uma estratégia. Rondônia hoje tem 50, se contarmos as estaduais e as federais, nós temos 54 unidades de conservação. São 40 estaduais e 14 federais. Não quer dizer que todos estão em perfeito estado, nós temos unidades invadidas, desmatadas, e também não quer dizer que são áreas que não têm uso. Todas elas têm uso, que seja de forma direta, como as reservas extrativistas, por exemplo, florestas nacionais, onde a gente tem manejo florestal sustentável, e também tem os parques, que tem uma forma de uso indireto, que é onde as pessoas vão para visitar, né? Tem um famoso no Brasil, que é o Cristo Redentor, que é o Parque Nacional de Tijuca, Foz do Iguaçu. As pessoas usam a unidade indiretamente, mas tem uso, tem visitação, né? Só que ainda assim, o objetivo geral de todas as unidades de conservação é conservação de biodiversidade, né? Trabalhando diretamente, aí não só a fauna silvestre, mas com a flora também, mas a fauna está inserida. Aqui em Rondônia, existem essas unidades de conservação? Existe, são 54, né, se contarmos as estaduais e federais, e algumas municipais. Nós temos hoje no estado aproximadamente 40% do estado destinado às áreas protegidas, não só as unidades de conservação, entram as terras indígenas também. Tá, mas como eu falei, todas com sua forma de uso, são várias categorias diferentes, né, de uso, e enfim, cada uma, os indígenas, por exemplo, têm o uso do território deles, mas ainda assim tem um objetivo lá muito maior, né, macro, de conservação de biodiversidade. Professor Paulo, a gente sabemos que existem vários fatores que agridem o meio ambiente, a biodiversidade. Como é que o senhor vê a importância do monitoramento com a biodiversidade? Bom, uma das grandes perguntas que sempre foi feita era se essas unidades de conservação, se esses territórios indígenas, essas áreas protegidas de forma geral, se eles realmente conservam biodiversidade. A gente pode imaginar que uma área de 100 mil hectares, ela conserva a biodiversidade, mas se a gente não for lá pesquisar ou monitorar, como a gente vai saber? Como é que a gente prova que realmente aquela biodiversidade que está ali está sendo conservada? Então, faz bastante tempo, tem pelo menos uns 20 anos, que os governos aí, federal, estadual e vários outros programas, instituições de pesquisa, eles visam monitorar a biodiversidade para tentar realmente responder à pergunta se as unidades de conservação conservam biodiversidade. E aí, enfim, foram diversas tentativas, diversos grupos, porque quando a gente fala biodiversidade é uma gama muito grande, né? Animais silvestres, a gente tem de répteis, mamíferos, aves, anfíbios, então é um grupo faunístico muito grande. E aí, para cada grupo, às vezes para cada segmentação de dentro mesmo um grupo, mamíferos, por exemplo, mamíferos voadores é um tipo de estudo, mamíferos terrestres, outro tipo, noturnos, outro tipo. Então, existem vários métodos para você monitorar a biodiversidade. Alguns métodos são mais caros, uns mais baratos, uns demandam muito tempo, outros não. Então, a grande gargalo, digamos assim, de monitoramento era custo, né, e o tempo para se fazer. Só que assim, nós, digo nós porque em forma são várias instituições, avançamos em alguns métodos de monitoramento de biodiversidade que podem ser facilmente implementados, né, em áreas protegidas, em unidades de conservação de territórios indígenas, ou mesmo pessoas normais que eu digo assim, não necessita ser um pesquisador, não necessariamente tem que ser um acadêmico, pessoas comuns hoje podem contribuir na informação sobre biodiversidade, né? Existem linhas hoje de ciência cidadã, por exemplo, que é uma das coisas que eu vou abordar na minha palestra, que as pessoas com um app de celular ou com um formulário simples conseguem fornecer informações sobre biodiversidade. Então, hoje nós estamos na era da geração de dados. São inúmeros dados
levantados. A informação é mais rápida, né, Paulo? Muito, muito. E hoje o grande problema da informação é organizar essa informação e armazenar. Informação nós temos. E cada vez mais fácil, de fácil obtenção. Que, como eu estava falando, antes eu precisava de um pesquisador, um suporte, equipamentos Era algo mais caríssimos. Burocrático? Eu não vou dizer, não dá para falar nem burocrático, mas era né? caro, por exemplo. Eu consegui armadilhas fotográficas para 60 armadilhas fotográficas que custam hoje em torno de R$1.000 a R$2.000. Para você fazer um protocolo de monitoramento de mamíferos noturnos, por exemplo. Saiu um orçamento grande no final. Muito caro. Aí tem que ter alguém para triar esses dados, tem que ter um armazenamento desses dados. Mas hoje é muito mais barato e hoje nós temos essas linhas de ciência cidadã que conseguem ajudar nesse monitoramento. Então, hoje nós já temos pelo menos aí uns 6 anos, um pouco menos, 5 ou 4 anos, de dados sobre uma grande quantidade de unidades de conservação aqui da Amazônia sobre biodiversidade, né? Isso tanto estadual quanto federal. Então, existem hoje protocolos que atendem, que você pode implementar em qualquer área, digamos assim. Aqui no estado de Rondônia, esse monitoramento da fauna silvestre, ele é realizado só por biólogos, mas acredito que não, você falou que tem instituições, enfim, são várias pessoas envolvidas nesse monitoramento hoje, né, Paulo? Nós temos várias, até vou buscar na mente aqui, mas a gente tem a Ecoporé, uma organização da sociedade civil que eu faço parte, que apoia o monitoramento de biodiversidade aqui em Rondônia. Tem o Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, que eu também faço parte, sou pesquisador do IP aqui para Rondônia, então a gente monitora a biodiversidade em 4 unidades de conservação do estado, a Ecoporé monitora em mais 2, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes para a Conservação de Biodiversidade, que é um órgão do governo federal, monitora a biodiversidade, inclusive a gente apoia o ICMBio. Nós temos... A Ecoporé apoia também um projeto com a WCS, que é uma organização internacional, com monitoramento de peixes através de um aplicativo chamado Ictio. Então, o pescador ele pode colocar com dados simples no aplicativo as informações do pescado. Então, é um projeto grande, não é só no Brasil, tem vários países aqui da América do Sul que participam. Nós temos esse estreitamento com a Universidade Federal de Rondônia, para a aplicação desse Ictio. Então, a gente capacita os pescadores. São só 2, mas a gente tem, por exemplo, plataformas mundiais, que você aqui em Rondônia tem muita gente que usa. Tem um programa, uma plataforma chamada iNaturalist, que as pessoas podem registrar no seu quintal lá o passarinho, ele ajuda, né, a identificar esse passarinho, fica um registro. O Wikiaves, que é um programa de ciência cidadã também, que ajuda a monitorar, e todos eles têm pessoas que usam aqui em Rondônia. São vários bancos de dados, né? São vários. E o legal é que qualquer pessoa pode fazer. Óbvio que protocolos mais elaborados ou que demandam maior recurso, eles são mais onerosos, dependem um pouco de um apoio. Então, por exemplo, nós temos monitoramento em áreas de unidades de conservação que tem o comunitário coleta o dado. Só que a gente vai lá, capacita o comunitário, fornecemos o material, os equipamentos, EPI, agora na pandemia é máscara, é escudo, é álcool em gel, né? Aumentou a quantidade de EPI de campo, que antes era só a bota, perneira, né? Outras... O momento pede agora, né? O momento pede. E até ficou bastante tempo parado, né? A gente esse ano teve alguns problemas de coleta de dados, de alguns grupos, por exemplo, de borboletas, que deveria ter sido coletado em abril, maio, né, que não deu tempo, né? O mundo vivia esse lapso aí de tempo, então a gente está retornando o monitoramento da biodiversidade agora. Muito bem. Paulo, o nosso bloco está terminando, mas eu queria deixar esse finalzinho livre para você fazer o convite para os acadêmicos que estão assistindo o nosso programa, acadêmicos do curso de Medicina Veterinária, para não perder, já que você vai encerrar a palestra, não perder nenhum dos dias, mas deixar você livre para fazer o convite para assistir a sua palestra no dia 30, né? Correto, né? Isso, dia 30. Bom, eu espero que todos os alunos aproveitem essa oportunidade. É uma grande oportunidade, a gente sempre tem essa dificuldade de receber informações, ou a gente garimpa muito, e aí nós temos pessoas daqui, que começaram aqui, que ainda estão aqui em Rondônia, e aqui quando eu falo também finca, né, como o Luel, que está vindo,
E a gente tem que aproveitar, que são pessoas que já correram atrás, e eu digo para vocês que hoje o momento está bem melhor de informações, e não só assistam as palestras, mas façam suas perguntas, com certeza a gente vai deixar contatos, então quem tiver interesse de entrar em contato posteriormente, mas aproveitem bastante as palestras, porque a gente tem grandes pessoas aqui em Rondônia que fazem a diferença nessa área, que podem ser inclusive um início para pessoas que têm projeções aí, profissionais que têm projeções muito maiores, não só a nível de Brasil, mas de mundo inteiro. Muito bem. Paulo, obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo hoje aqui no programa. Eu que agradeço, obrigado vocês. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial agora e na sequência voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. É rapidinho. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem, e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir. Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso terceiro bloco do nosso programa Sala de Opinião. E hoje estamos falando da Semana de Silvestres, que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 e que está sendo organizado pelo curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Agora eu recebo a bióloga Thaís Melo, que vai falar com a gente sobre o impacto da ictiofauna, que também vai ser
o tema da sua palestra no dia 29, né, Thaís? Seja muito bem-vinda ao programa Sala de Opinião. Isso. Eu vou falar um pouco sobre os impactos do desmatamento, né, da retirada da floresta e da degradação dos rios, dos ambientes aquáticos de modo geral, sobre a fauna de peixes. A ictiofauna seria isso? Ela aborda a fauna de peixes? Isso, a ictiofauna ela é o estudo dos peixes. Legal, isso aí já era uma coisa que eu não sabia. Ictiofauna é a primeira vez que eu ouço falar esse nome, interessante. E quais que seriam os impactos da ação humana sobre a ictiofauna nos rios aqui do nosso estado de Rondônia? Bom, a gente trazendo então, né, para essa questão da degradação, da retirada da floresta, da ocupação do solo, a gente tem aí o impacto principalmente sobre a biologia das espécies. Né? Os peixes, eles são um grupo que dependem muito das florestas, principalmente daquelas florestas marginais, as florestas bem adjacentes mesmo ao ambiente aquático, aquelas que inundam sazonalmente. Então, esse ambiente de florestas, eles são responsáveis pelo aporte de nutrientes para o ambiente aquático também. Né? Os peixes, eles não dependem somente do recurso que está disponível na água, mas também de frutos, de folhas, de flores também, de invertebrados e outros organismos também terrestres. Então, quando tem um impacto nessa área, tem um impacto direto sobre a fauna de peixes também. E sem dúvida nenhuma o impacto da urbanização acontece nesses riachos, nos peixes, enfim, porque a urbanização ela cresce a cada dia. Sim. E sem dúvida nenhuma isso afeta de uma forma ruim, vamos dizer assim, riachos, a fauna dos peixes, enfim, tudo isso, né? Sim, sim, impacta. Além dessa retirada, né, a gente tem depósito de lixo doméstico mesmo, a gente tem a homogeneização do ambiente, perda da qualidade da água. Então, tudo isso vai impactar a fauna de peixes. Nós temos aqui no estado de Rondônia 2 hidrelétricas. Quais os impactos negativos na ictiofauna? Que a gente destaca muito é essa questão da retirada da floresta. Né? Quando tem o processo de enchimento do reservatório, tem que fazer a retirada da vegetação, né, para evitar a eutrofização do lago. Então, isso, considerando que a fauna de peixes depende muito dessa floresta, tem um impacto sobre esses itens que compõem grande parte da base da cadeia trófica do ambiente aquático. E ainda, quando a gente tem ali a homogeneização do lago, né, a estabilização do nível, a gente automaticamente perde o pulso de inundação, aquele processo de cheia e seca que ocorre anualmente. E isso também influencia no processo de reprodução das espécies de peixes, já que eles precisam desse start de chuva, seca e cheia para os processos de migração e reprodução. Qual que é a importância de se estudar esses impactos no meio ambiente? Exatamente, saber o que está acontecendo no ambiente, né? O que a nossa ação impacta na fauna de peixes e ainda trazendo para a gente tem que sempre lembrar que nós também fazemos parte desse ambiente. Então, a gente impacta o rio, não impacta só o peixe que mora lá no rio. O que a gente faz? A gente consome esse peixe. Muitas pessoas dependem desse recurso para sobreviver. Então, quando tem um impacto nesse grupo de fauna, todo o resto também sofre um impacto negativo. Bom, como a gente já falou, nós temos 2 hidrelétricas, mas lógico, a gente sabe que antes de, por exemplo, uma hidrelétrica desse porte, como nós temos aqui no nosso estado, ser implantada, existe todo um estudo, um planejamento, e existe um estudo também nessa questão da ictiofauna, para saber o impacto que vai gerar, o prejuízo, os impactos negativos? Sim. Eu, inclusive, participei do projeto pré-represamento e tem todo esse estudo sobre a biologia e ecologia das espécies, né, o processo, como se dava o processo de alimentação, de reprodução, de acúmulo de gordura, de migração das espécies, quais espécies
existiam aqui no Rio Madeira, na bacia do Rio Madeira como um todo. E especialmente esse processo, né, esse estudo de impacto das hidrelétricas, ele também já vem muito da literatura, né? É inegável que tenha algum impacto, porque quando você muda o ambiente, não tem como, vai mudar toda a dinâmica daquele local, mesmo que seja algo considerado pequeno, muda bastante a dinâmica da água, muda a qualidade, muda os recursos que estão disponíveis, as espécies de plantas. Então, tudo isso também impacta na fauna de peixes e para a nossa realidade. Uma vez eu cheguei a ver um livro que ele catalogava todas as espécies de peixes que nós temos no Rio Madeira. Você acredita que existem espécies ainda no Rio Madeira, na bacia do Rio Madeira, que ainda não foram catalogadas? Porque a gente sabe que a gente tem uma fauna muito rica. E volta e meia aparece uma coisinha diferente que ninguém viu, né? Esse livro é o Peixes do Rio Madeira, aquele 3 volumes da Unica Santo Antônio. Isso, exatamente. Depois que esse livro foi lançado, ainda semana passada, teve ainda o processo de descoberta, de descrição de novas espécies aqui para a bacia. Então, é um processo que nunca acaba, né? Porque a gente está sempre investigando, sempre estudando novas áreas e, consequentemente, a gente acaba conhecendo espécies novas. A ictiofauna também, eu suponho que ela sofra um impacto com a questão também de resíduos que são jogados de forma imprudente em determinados locais, né? Tanto em riachos como em rios de grande porte, como é o caso do Rio Madeira. Isso também afeta de uma forma bem negativa, né? Sim, afeta também. Tudo que afeta a qualidade da água, você vai alterar aí as condições de oxigenação, então vai impactar, assim, diretamente também nos peixes. A sua palestra, ela vai abordar isso que a gente falou e um pouquinho mais, né? Ela vai ser no dia 29, né? Vai ser no dia 29, no segundo horário. E aí, pretendo falar um pouco sobre os impactos, né, da retirada da floresta nos peixes, do processo de dependência dos peixes e da floresta. E mais, não só os peixes dependem da floresta, a floresta também depende dos peixes, né? Principalmente dessa floresta inundada. Muitos peixes eles têm um importante papel no processo de dispersão de sementes dessas espécies de plantas. Então, quando a gente... É tudo um ciclo, né? Retira a floresta, não tem um alimento para o peixe então não vai dispersar aquela semente que vai impactar em uma outra área que receberia essa semente. Então, está tudo muito ligado. Além da bacia do Rio Madeira, nós temos um estado muito rico, né, de várias espécies, tanto terrestres como de peixes, mas no nosso estado existem outros pontos, por exemplo, como a bacia do Rio Madeira, que já teve, por exemplo, esses estudos para avaliar os impactos. Por exemplo, nós tivemos algum lugar já em Rondônia que tivemos um impacto semelhante a esse que nós tivemos aqui? Em relação a grandes hidrelétricas, acredito que não, porque de grande hidrelétrica mesmo só temos aqui, né? E aqui foi onde a maior parte do esforço foi concentrado, né? Apesar de ter várias outras pequenas centrais no interior, ter outras hidrelétricas. Então, teve sim um estudo, sempre teve, mas com um esforço, como foi feito para essas duas grandes hidrelétricas, acredito que não. Entendi. Thaís, nosso terceiro bloco está chegando ao fim. Queria agradecer a você pela sua participação e deixar esse restinho de tempo para você fazer o convite para todo mundo, para os acadêmicos que estão nos assistindo, para não perderem a sua palestra no dia 29. Isso. É muito importante, né, todo esse ciclo de palestras, porque a gente acaba saindo um pouco da nossa... da nossa rotina, né? Isso, exatamente. A gente sai um pouco da nossa caixa e acaba conhecendo um outro ambiente, né? Uma outra realidade. Algo que não faz parte da nossa rotina, mas que impacta, sim, a nossa vida de grande maneira, digamos assim, né? Muito bem. Thaís, obrigado novamente pela sua participação. E o nosso terceiro bloco está chegando ao fim. Mas nós temos o quarto, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir. Vestibular de Medicina 2021, Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Muito bem, voltamos com o nosso quarto e último bloco do programa Sala de Opinião. Hoje estamos falando da Semana de Silvestres, que vai acontecer no dia 28, 29 e 30, aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho Finck, que está sendo organizado pelo curso de Medicina Veterinária aqui da instituição. Bom, agora volto a conversar de novo com a professora Ana Luzia. Agora sim, né, professora? Falei Luísa, a gente deu um negócio aqui, mas agora sim, Ana Luzia, que é coordenadora de estágio e docente de manejo e clínica de animais silvestres. Professora, a gente já falou um pouquinho do evento, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Ambiental, que é um trabalho que a senhora, os professores levam os acadêmicos para conhecer, né, da Polícia Ambiental que fica sediada ali em Candeias do Jamari e que faz um trabalho muito bacana aqui no nosso estado, né, professora? Sim, o Batalhão da Polícia Ambiental, esse ano, né, eles conseguiram, na verdade, eles estão ainda em andamento, né? Eles ainda estão em andamento no CRAS. O que é o CRAS, né? É um centro de reabilitação de animais silvestres. O que seria isso? É um ponto ali de referência onde esses animais que foram resgatados de algum local, enfim, capturados, né? Ou são animais
que voluntários entregaram lá, né, que criavam e voluntariamente deixaram lá, ou são animais que eles foram retirados de um ambiente onde eles não deveriam estar, criados como pets e eles não são pets. Aí eles ficam ali, são analisados por veterinários parceiros que eles possuem, e logo depois esses animais são devolvidos à natureza. A intenção é eles não permanecerem lá por muito tempo. A intenção é eles voltarem para a natureza se tiverem como voltar. E a Polícia Ambiental, ela realiza esse trabalho devolvendo animais para os seus habitats naturais, realizando o resgate, porque a gente sabe que aqui em Porto Velho, como lá em Candeias do Jamari, volta e meia aparece um jacaré no espaço alternativo, né, que isso aconteceu já algumas vezes, uma cobra que aparece dentro de casa, enfim, eles têm bastante trabalho aqui na nossa região, mas infelizmente eles têm poucas pessoas, digamos assim, e também, de certa forma, pouco incentivo, né, professora? O Batalhão da Polícia Ambiental é um ponto muito importante aqui, não só envolvido com os animais, né, com a retirada dos animais do local ou a destinação correta desse animal silvestre que estava sendo criado em uma casa, mas também eles estão envolvidos com a fiscalização de madeireiros, de todo o interior. Na verdade, esse ponto deles de apoio aqui no Candeias, ele virou o ponto de apoio para todo o estado de Rondônia. Entendi. Que alguns animais que estão lá com eles não são só daqui de perto, daqui do município de Porto Velho. Porque às vezes são realizadas apreensões longe daqui de Porto Velho. Sim. E esses animais às vezes são encaminhados para cá, né? Sim. E são policiais militares que são treinados, né, para saber manejar esses animais. A gente sabe que a Polícia Rodoviária Federal realiza constantemente blitz, a Polícia Militar às vezes acaba realizando um flagrante de um animal silvestre, um tatu, enfim, um animal que foi capturado. E esse animal, primeiramente, ele vai ali para o batalhão em Candeias e depois, se tiver tudo ok, ele é devolvido ao habitat natural, né? Ele é devolvido, sim. Se ele não tiver com nenhuma alteração, né? Eles possuem alguns parceiros veterinários, esses animais são logo encaminhados para a soltura. Entendi. Professor, em relação à questão da fauna silvestre aqui de Rondônia, ela vem diminuindo ou ela não foi, assim, digamos, afetada, teve um impacto forte em relação à questão das queimadas que aconteceram nos últimos anos? Bom, dizer que a fauna não foi afetada por conta das queimadas... Não tem como, né? Não tem como, né? Mas não só as queimadas, né, acabam afetando a fauna silvestre no geral. Os atropelamentos também, né, existe, como o professor Paulo comentou no segundo bloco, um dos muitos monitoramentos que são feitos é o monitoramento de animais atropelados, né? Que se você buscar aí na sua mente, ou o pessoal de casa buscar aí na memória, com certeza vocês já passaram por algum animal, né, na BR. E como isso acontece com frequência na nossa BR, né, professora? Com muita frequência. Por quê? Porque esses animais que estão do lado de cada BR, né, eles querem se movimentar ou são animais de hábito mais noturno, que geralmente esses atropelamentos acontecem muito no horário noturno, que, né, quando a gente está ali pela BR, realmente é um pouco difícil de ver, né? E quando a gente chega a observar ali o animal, vai tentar desviar e não consegue. É verdade. Isso é algo muito comum na nossa BR, como a gente falou. Cobras, macacos, capivaras, enfim, sim, animais preguiças que tentam fazer a travessia e aí, principalmente à noite, o motorista acaba não vendo pela escuridão ou algum veículo na frente e, infelizmente, acaba acontecendo um atropelamento, né, professora? Alguns animais mais alerta, né, com um metabolismo mais acelerado, eles até conseguem se sair, realizar, né, a travessia. Conseguem atravessar ali mais rápido. Mas animais como as preguiças e as serpentes, né, elas acabam sendo as mais prejudicadas. As mais prejudicadas. Entendi. Professora, o nosso programa daqui a pouquinho já está quase acabando, mas antes a gente gostaria de reforçar
as palestras que vão acontecer no dia 28, no dia 29 e no dia 30. E uma pergunta que eu não fiz para a senhora, a gente falou sobre a questão dos acadêmicos de medicina veterinária que vão assistir, é se apenas os acadêmicos podem assistir. Se, por exemplo, alguém que trabalha no ramo pode assistir também, se pessoas interessadas no assunto podem assistir. Como é que vai funcionar essa palestra? Bom, a palestra em si, ela é voltada para os acadêmicos de medicina veterinária, biologia e zootecnia. Professora, mas e os que já se formaram, ou os que têm interesse na área, ou de alguma forma trabalham, né, com essa área? Podem acessar o link para poderem participar e agregar mais conhecimento ali no seu currículo. Entendi. E as palestras, elas serão pelo Meet, a plataforma Meet, Sim, é isso? as palestras serão pela plataforma do Meet. Muito bem. Serão 3 palestrantes, a senhora estava conversando comigo no primeiro bloco, será isso mesmo? Isso. São 3 dias de palestra, né? Com 2 palestrantes a cada dia. Ah, então são 2 palestrantes a cada dia. Isso. 6 palestrantes no total. 6 palestrantes no total. Entendi. Começa no dia 28, a partir de que horário? Vamos ter as palestras, são no dia 28, 29 e 30. Com início às 19 horas. Que é o horário de aula. O nosso horário aqui de Rondônia. Muito bem. E um detalhe interessante também, professora, que as palestras vão começar a acontecer a partir do dia 28 e que, assim, lógico, todo mundo é bem-vindo para participar, fazer a inscrição. E como é que faz para baixar essa plataforma, o Meet? Pela própria Play Store a pessoa consegue baixar? Sim. É uma plataforma que a maioria, né, de quem Dos acadêmicos, dos estudantes em geral, devem estar utilizando bastante, por conta da facilidade, né, de baixar o aplicativo e da quantidade de pessoas que conseguem participar ali ao mesmo tempo. Ok, mas você consegue baixar esse aplicativo do Meet tanto no celular quanto no seu notebook, no computador, de uma forma bem fácil. O que a gente sempre lembra, né, só pede que, assim que você entrar, desligue ali o seu áudio para não atrapalhar na hora que o palestrante estiver colocando seus apontamentos, apresentando toda a palestra para vocês. E os acadêmicos, lógico, vão poder participar, né? Após a palestra vai ter momento de retirada de dúvidas, vai ser uma coisa bem interativa, né, professora? Vai ser bem interativa. O que eles perguntaram assim? Eles perguntaram assim, Ana, como que vai ser? Quanto tempo eu tenho? O que a equipe montou, planejou de intenção para os palestrantes? Era que eles colocassem um tempo de apresentação, uns 40 minutos, e que o restante ficasse para abertura de perguntas, né? Que vai surgir várias perguntas. E, com certeza, eu falo para vocês, os palestrantes querem que vocês perguntem. Encham eles de perguntas. Aproveite que você tem aquele contato direto ali com o palestrante daquele assunto e faça todo tipo de pergunta voltada ali para o assunto. Muito bem. Professora, o nosso programa está chegando ao fim. Queria agradecer. Pois é, o assunto é bom, né? Aí rende. Mas infelizmente está acabando. Queria agradecer a senhora pela presença, desejar boa sorte na Semana de Silvestres. Sem dúvida nenhuma vai ser um sucesso. Lembrando que no dia 28, 29 e 30. E agradecer a presença por ter trazido esse assunto tão importante aqui no nosso programa Sala de Opinião. Bom, nós que agradecemos, né? Tanto professores e alunos aqui do Centro Universitário Finca, como os amantes dos animais silvestres, tá? Vai ser um momento da gente compartilhar o conhecimento. E conhecimento é sempre bom. Com certeza, sempre. Gente, infelizmente o nosso programa está terminando. Gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Temos um novo encontro marcado no nosso próximo programa. Eu aguardo vocês. Não é sobre a mudança, mas como se adaptar a ela. Não é sobre o medo, mas como encará-lo e seguir em frente. Não é sobre dificuldades, mas como vencer os obstáculos. Não é sobre a incerteza, mas como fazer disso mais um motivo para não desistir.
Vestibular de Medicina 2021. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Inscrições abertas no site vestemetropolitana.com.br. Até dia 28 de outubro. Provas dia 8 de novembro em Porto Velho e Brasília. Faculdade Metropolitana de Rondônia. Transformando desafios em novas oportunidades. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam.